Eterno Deus, Pai bondoso que está no céu, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos na sua igreja, por aqui termos o maior privilégio de ouvir a sua voz de maneira muito especial. Perdoa os nossos pecados, porque somente desta maneira estaremos habilitados para ouvirmos o seu querer e colocarmos em prática ao longo da nossa existência. Oramos e clamamos não porque haja mérito algum em nós, mas no nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 14, verso 22 em diante. Mateus capítulo 14, verso 22 em diante. A mensagem dessa noite, ela tem por base 3 livros. A Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante. O outro livro é da autora Ellen G. White, o livro O Desejar de Todas as Nações, precisamente o capítulo que tem sobre o nome Uma Noite no Lago. Um outro livro que essa mensagem tem base é um livro do autor John Ostenberg, da editora Vida, que tem sobre o título Venha Dar Sobre as Águas. Então a mensagem desta noite tem como bibliografia esses 3 livros, para que vocês depois possam estar pesquisando e entendendo mais. Certamente não vou falar tudo que os autores apresentam, né? Queridos, quando nós olhamos para o capítulo 14, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós observamos que no Antigo Testamento os profetas maiores e menores da Bíblia pregaram acerca de uma grande esperança. A esperança de um Messias que haveria de vir e vindicar a humanidade. O Messias que haveria de restaurar o Israel. O Messias que haveria de dar dignidade a Israel. Por mais que os profetas maiores e menores da Bíblia pregassem sobre um reino celeste, mas os discípulos nunca quiseram entender acerca do reino celeste. O que eles quiseram entender é que o Messias haveria de vindicar Israel, não espiritual, mas o Israel terreno. O povo judeu israelita estava cansado de pagar impostos aos romanos. Eles estavam cansados de pagar impostos aos chamados publicanos, sendo gente da sua gente, cobrando imposto do seu próprio povo. Eles estavam cansados das suas colheitas terem que entregar uma boa parte para os romanos. Eles estavam cansados disso. E a única maneira em que seria resolvido seria a vinda do Messias. Seria a restauração de Israel. Interessante que quando Jesus está com os discípulos numa montanha, interessante que há um livro de Ellen White que fala sobre a história anterior, sobre a multiplicação dos pães e peixes. Interessante que aqueles homens estavam há horas e horas ali enquanto Jesus falava acerca das boas novas. Agora imagina, queridos, que coisa maravilhosa. Imagina você estar desde manhã até a noite ouvindo falar aquele que os profetas maiores e menores da Bíblia havia dito, era aquele que estava falando para você. Agora imagina. As palavras soavam como bálsamo no ouvido. O sofrimento que, desde a mais tenra idade, que muitos daqueles homens e mulheres vivenciaram, naquele momento se dissiparam apenas pelas palavras do Mestre. As palavras do Mestre davam bálsamo para a vida. Aquela vida que era de aflição, agora era uma vida de alegria, porque a alegria vinha das palavras do Mestre. Mas interessante, enquanto as pessoas regozijavam-se com as palavras do Mestre, os discípulos não faziam isso. Enquanto as pessoas se alegravam porque havia esperança nas palavras do Mestre, enquanto isso os discípulos eles planejavam colocar Jesus no trono que era dele por direito. Interessante que enquanto as pessoas se alegravam, os discípulos eles começavam a cogitar entre eles para criar um furdunço, para que daquela maneira Jesus fosse obrigado a ser proclamado rei de Israel. Toda a situação era extremamente propício para o momento. As pessoas ali estavam, a turba ali estava. Era simples alvoroçar a multidão, e no alvoroçar da multidão, a multidão colocaria Jesus como rei de Israel.
A multidão daria a sua própria vida pelo reinado do Messias. Aquele era o momento ideal. Os discípulos passam a cogitar entre eles essa possibilidade. Mas interessante que as horas passaram e a possibilidade a cada momento se tornava algo real para os discípulos. Esse não era o plano de Cristo. Interessante que os discípulos, eles queriam dar um jeitinho para o mistério de Cristo. Você e eu, nós não somos diferentes. Quantas vezes nós queremos dar um jeitinho para aquilo que a revelação disse, que é dessa maneira. Quantas vezes nós queremos dar um jeitinho, como bons brasileiros, para aquilo que a revelação diz, filho, é desse jeito, vai acontecer desse jeito. Mas parece que a vontade de Deus não nos alegra como deveria alegrar. Enquanto aqueles homens deveriam regozijar-se das palavras proferidas da boca do Mestre, o que eles estavam preocupados era o reinado deveria ser estabelecido. Enquanto Jesus falava palavras de bálsamo, aqueles homens pensavam em o cargo que eles haveriam de possuir naquele reinado. Talvez um cogitava com o outro, olha, eu quero ser o primeiro-ministro. Uma mãe pede, Senhor, permita que um filho sente à direita e outro à esquerda. Vocês perceberam que Jesus falava de um reino celeste e eles entendiam um reino terreno. Jesus falava de algo espiritual e eles entendiam algo extremamente material. Também não somos diferentes. A nossa vida a nossa mente é extremamente materialista. Quando Deus permitiu através da Escritura que nós fôssemos fiéis através dos recursos, era simplesmente para que a nossa mente não estivesse voltada às coisas materiais, mas que nós tivéssemos algo além do material, porque o material ele sucumbe em si mesmo. O espiritual é aquilo que é eterno. Os discípulos não quiseram entender. Não quiseram não porque Jesus não falasse, não pregasse, mas não quiseram porque o coração estava voltado a algo espiritual. O coração daqueles homens estava pegado a algo extremamente material. E não é diferente de ti e de mim. Queridos, quantos de nós? A nossa preocupação é mais com as coisas terrenas, com as coisas eternas. Quantos de nós? Quantos de nós vivemos como se fôssemos eternos? Mas tenho certeza que para cada um de nós os dias estão sendo contados. Cada um. Enquanto Cristo não voltar, esta terra imperfeita, os dias estarão sendo contados. Estão sendo contados. Mas quando Jesus percebe que aqueles homens cogitavam, quando Jesus ele percebeu que o que estava na mente e coração daqueles homens, Jesus ele era onisciente. E quando Jesus percebeu, prontamente Jesus foi até aqueles homens, e agora vamos ler o que a Bíblia nos diz, no capítulo 15, no verso 22 adiante, diz o seguinte: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia o quê? Despedia o quê? As multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente é filho de Deus.
Jesus, percebendo, queridos, o que ia o coração e a mente daqueles homens, o plano maquiavélico daqueles homens, prontamente Jesus chegou até eles e disse: olha, eu preciso que vocês vão à margem, entram no barco, navega ao outro lado e me esperem lá do outro lado do mar. Queridos, quando Jesus fez esse pedido, interessante que o autor Ellen White apresenta que esse foi o pedido mais cruel que Jesus fez aos discípulos. Mais cruel. Porque o pedido daquele homem, Cristo, fez com que aqueles homens questionassem algumas coisas. Mas como assim? Se ele é o Messias, no qual os profetas maiores e menores da Bíblia havia dito, mas como assim nós queremos proclamá-lo rei de Israel, e agora ele vem, nos pede para nós irmos para o outro lado? Nunca haverá um momento como esse é um momento ímpar. E se nós não aproveitarmos esse momento, não tem mais como. Mas, queridos, eles atentaram à voz do Mestre. Eles saíram do meio da multidão, foram para a margem. Eles deveriam logo embarcar e navegar e esperar do outro lado. Mas interessante que aqueles homens, eles não fazem isso. Eles vão até o barco e ali eles ficam, esperando Jesus se arrepender daquilo que ele havia feito. Eles esperam ali encontrar-se com Cristo. Eles esperam ali Jesus descer com a turba, com a multidão, e naquele momento dizer: não, então eu quero que vocês façam aquilo que vocês estavam planejando. Porque eles sabiam que Jesus sondava a mente e o coração deles. Jesus sabia o porquê. Eles sabiam o porquê do pedido de Cristo. Eles sabiam o porquê. Mas eles esperaram nas margens do mar que Jesus fosse encontrar-se com eles. Mas em vez de Jesus ter ido ao encontro dos discípulos, Jesus ele despediu a multidão. Jesus foi para aquele lugar? Jesus foi para o monte. Jesus no monte ele foi orar por sua igreja. Jesus no monte foi orar por uma igreja que estava, quando eu digo igreja, pessoas, ele foi orar por uma igreja que estava em trevas. O que é interessante que a autora Ellen White apresenta de que a mente daqueles homens estava em trevas espirituais. Mais interessante ainda, aqueles homens nas margens do mar, eles começam a colocar em dúvida a divindade de Cristo. Eles começam a cogitar entre eles: olha, provavelmente esse não é o Messias, porque se ele fosse o Messias, ele iria nos permitir que colocasse como rei de Israel. Provavelmente esse não seja o Messias. Provavelmente. Aqueles homens estavam em trevas espirituais. Enquanto isso, Jesus orava por sua igreja, pelo início da sua igreja. Jesus orava por sua igreja apostólica primitiva. Jesus orava por uma igreja que haveria de a cada dia restaurar a verdade. Mas naquele momento, eles não estavam em condições de restaurar a verdade. Naquele momento, a mente deles estava entorpecida pelo mal, estava enegrecidas pelo pecado. Naquele momento a igreja não tinha condição de exercer o seu papel. Por isso Cristo estava no monte orando por sua igreja. Cristo estava no monte orando pelo início da sua igreja. Enquanto isso, queridos, os discípulos perceberam que Jesus não iria ao encontro deles. Eles entram no barco e começam a navegar. Mas não teria nenhum problema em navegar, porque aqueles homens, muitos deles eram doutos no que diz respeito à navegação. Alguns daqueles homens eram exímios pescadores. Navegar não seria nenhum problema para eles. E principalmente aquele trecho que era muito pequeno. Mas, de tantas trevas espirituais que estavam na mente, no coração daqueles homens, você sabe o que aconteceu? Tempestade. Aqueles homens enfrentaram a maior tempestade de toda a sua vida. Nunca antes eles haviam enfrentado uma tempestade como aquela, mas não tem nenhum problema.
Homens que costumeiramente navegavam, não tinha nenhum problema com tempestade. Quantas tempestades que muitos daqueles discípulos haviam enfrentado, e mais aquela tempestade não teria problema algum. Seria mais uma tempestade. Mas, queridos, o maior problema daquela tempestade não era a tempestade em si, mas eram as trevas espirituais que eles estavam enfrentando. Interessante que a noite ela é dividida em 4 vigílias, começando de um pôr do sol, terminando em outro pôr do sol. Isso equivale a 12 horas. Nas terras bíblicas, normalmente o sol acabava se pondo por volta de 6 da tarde. Então a quarta vigília da noite era por volta das 4 da manhã às 6 da manhã. Jesus foi encontrar com aqueles discípulos por volta de 4 às 6 da manhã, na quarta vigília da noite. Mas interessante, queridos, que aqueles homens, eles passaram a noite toda tentando resolver os problemas, tentando tirar água do barco. Interessante que aqueles homens, eles tinham medo de morrer, mas mais interessante ainda que em nenhum momento esses homens, eles param para clamar por Cristo. Em nenhum momento. As trevas espirituais eram tamanhas que, e por mais que eles tivessem medo de morrer, em nenhum momento você percebe na Bíblia que eles dedicam um tempo e clamam ao Senhor para que o Senhor pudesse vindicar e restaurar, salvá-los. Porque eles queriam resolver, queridos, os seus problemas com suas próprias forças. Eles achavam que eles eram autossuficientes. As trevas espirituais eram tamanho no coração e na mente daqueles homens, que eles esqueceram do Mestre. Eles esqueceram aquele que poderia restaurar, que poderia salvar. Eles esqueceram daquele que poderia acalmar a tempestade. O medo fez com que eles confiassem em suas próprias forças. Nós não somos diferentes. Em meio às tempestades da vida, em vez de nós pararmos e reconhecermos quem é Cristo em nossa vida, nós tentamos resolver os problemas por nossas próprias forças. E parece que quanto mais tentamos resolver, quanto mais tentamos dar um jeitinho, mais os problemas eles criam uma dimensão bem maior. Por mais que tentamos dar um jeitinho, as coisas crescem, como diz um jargão popular, e vai criando uma bola de neve. As coisas crescem e crescem e crescem mais ainda. Chega um momento em que você não consegue mais. E quando estamos mortos diante das situações, das tempestades da vida, mesmo em situação complicada, mesmo assim nós não reconhecemos quem é Cristo em nossa vida. Aqueles discípulos queridos, eles preferiram lutar com a tempestade do que clamar por Cristo. O medo fizeram que a incredulidade mais e mais aflorasse a mente e o coração daqueles homens. Mas Jesus, percebendo que os discípulos não iriam clamar, Jesus estava orando no monte, queridos, esperando que os discípulos clamassem, mas os discípulos não clamaram. Porque se os discípulos clamaram na primeira, na segunda, na terceira vigília, Jesus iria encontrar-se com eles? Claro que iria, porque Jesus atende a súplica do necessitado. Jesus vai ao encontro daqueles que clamam por Ele, e não seriam diferentes com os discípulos. Homens que comeram na mesma mesa, homens que dormiram no mesmo lugar, não seria diferente, porque aquela era o início da igreja. Mas, queridos, os discípulos não clamam. Jesus, percebendo que os discípulos não haveriam de clamar, Jesus foi encontrar-se com aqueles homens. E Jesus andando por sobre as águas, quando Jesus ainda está um pouco distante do barco, aqueles homens olham, e aqueles homens olham com medo, com muito medo. E quando eles olham para aquele desconhecido que está andando por sobre as águas, o que eles dizem? O que eles dizem, queridos? Vocês se lembram da crença que eu disse ontem? Se lembra qual crença foi? Gnosticismo cristão? Olha o que os discípulos tinham na mente. A crença de fantasma. Crença extremamente
pagã, extremamente pagã. Você percebeu como que aqueles homens estavam em trevas espirituais, porque eles não conseguiram discernir aquele no qual eles viveram, aquele no qual eles andaram, que eles contemplaram, foram testemunhas oculares de milagres. Mas eles estavam em tamanha treva espiritual que eles não conseguiram discernir o Mestre. Eles disseram: é um fantasma. Aqueles homens ficaram extremamente atordoados dentro do barco. Eu não sei o que era pior, a sensação de um fantasma vir em direção ao barco, ou a sensação de estar em meio à tempestade. Agora, a junção disso certamente seria o cúmulo da incredulidade. Mas, queridos, quando Jesus se aproxima do barco, prontamente Pedro, olhando para aquele que andava por sobre as águas, disse o seguinte: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Por mais que Cristo estivesse frente a frente com eles, por mais que eles pudessem contemplar a face de Cristo e reconhecer quem era aquele que estava andando por sobre as águas, mesmo assim, o maior corajoso que estava dentro do barco, olhando para aquele desconhecido, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Em suas palavras ainda há dúvida. Ele não tinha certeza que aquele era ou não o Messias. Mas interessante, queridos, quando eu olho para Pedro, por mais que ele lançou dúvida, mas ele foi um homem extremamente corajoso. Queridos, nós bem sabemos que não havia uma boa relação entre Pedro e os outros discípulos. Não havia. Porque Pedro era aquele discípulo muito afoito. Teve momentos que Pedro ele chegou e disse assim: Senhor, olha, está vendo esse bando de incrédulo aí? Eles vão te negar, agora eu não. Ele era bem humilde, Pedro. Eu não, Senhor, eu sou bonzão, não vou te negar. Eles vão te negar, agora eu não. Os discípulos eles tinham um certo receio de Pedro, porque Pedro ele se achava muito. Agora imagina, alguém chega publicamente e diz: olha, está vendo, todos vocês são miseráveis, agora eu sou melhor. Qual seria a reação? Qual seria a tua reação? De repúdio, não é assim? Os discípulos, eles normalmente repudiavam as ações de Pedro, porque Pedro era um homem extremamente afoito, Pedro agia muito pelas emoções. E quantas vezes Pedro fez muitas besteiras simplesmente por agir pelas emoções. E nesse momento Pedro, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Interessante, queridos, que aqueles discípulos, eles começam a cogitar entre eles: mais uma vez Pedro quer ser melhor do que nós. Mais uma vez. Ele está louco? Onde já viu uma pessoa andar em cima da água? Não tem lógica isso. Mas para Cristo não tem lógica, queridos. Cristo quebra a lei da física. Pedro foi o único ser humano que teve a sensação de andar por sobre as águas. E quando Pedro começa a andar por sobre as águas e ele contempla a face de Cristo, enquanto o olhar dele está fitado em Cristo, ele consegue andar por sobre as águas. Mas quando a tempestade, quando ele começa a olhar para a tempestade, mais ainda, o autor John Rosenberg apresenta de que, enquanto Pedro olhava para Cristo, ele estava andando por sobre as águas. Quando ele começou a olhar para a tempestade, quando ele começou a olhar para 11 fracassos que estavam dentro do barco, que provavelmente estava criticando a ação de Pedro, ele começou a afundar. Queridos, em meio à nossa vida, nós não somos diferentes de Pedro. Quantas tempestades enfrentamos? Mas as tempestades são somente para corajosos e não para fracassados. Enfrentar a tempestade é para aqueles que têm coragem de andar por sobre as águas. Enquanto teve alguém que, mesmo afundando, teve coragem de andar por sobre as águas, 11 fracassos estavam dentro do barco, que esses nunca terão a sensação de andar por sobre as águas. Agora imagina, queridos, imagina que Cristo te salvou e você está no céu. Eu quero chegar para Pedro e perguntar: Pedro, qual foi a sua sensação de andar por sobre as águas?
Porque ninguém teve essa sensação, somente Pedro. Nenhum dos discípulos poderá responder essa pergunta, porque somente Pedro andou por sobre as águas. Mas, queridos, é que quando nós decidimos andar por sobre as águas, quando você toma a decisão de ser fiel ao Senhor da maneira que deveria, quando você decide ser um genuíno cristão, não algo pela metade, não um cristão separado e servindo a dois senhores, quando você decide ser fiel em todas as coisas, quando você toma a decisão de andar por sobre as águas, tenha certeza. Tenha certeza. Talvez você irá afundar ao longo desse trajeto. Mas uma certeza nós temos de que, quando temos coragem de andar por sobre as águas, o Senhor sempre estará de braços erguidos para nos salvar. Mas, queridos, ao longo da vida cristã, nós temos que tomar alguns cuidados. Quando nós andamos por sobre as águas, porque Jesus em nenhum momento prometeu para ti e para mim que nós viveríamos uma vida de mar de rosas. Porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Algumas pessoas elas se tornam adventistas e acham que a sua vida será transformada e os problemas todos serão resolvidos e agora ela não vai ter nenhum problema mais. E quando os problemas começam a vir sobre a sua vida, ela começa a desanimar a fé, ela começa a dizer: Deus não ouve a minha oração. E as pessoas desanimam e desanimam. E elas vivem a vida cristã de conveniência. Queridos, para que Deus ele possa operar um milagre na sua vida, você tem que ter coragem de andar por sobre as águas. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas vivem como aqueles 11 discípulos fracassados dentro do barco, porque não têm coragem de andar por sobre as águas. Pastor, mas eu fui batizado, então não tive coragem de andar por sobre as águas. Queridos, o batismo é simplesmente um ritual de iniciação à fé. Nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós acreditamos que aquilo foi o início de uma vida cristã. Mas para isso, a cada dia você tem que ter uma luta diária, você tem uma labuta diária, e cada dia você precisa sair do barco, sair do seu comodismo e andar sobre as águas. Você precisa deixar o egocentrismo, a idolatria, você precisa deixar aquilo que domina o seu eu. Você precisa andar por sobre as águas. Confiar que somente Deus pode lhe proteger. Somente Deus pode lhe salvar. Quando nós temos coragem de andar por sobre as águas, se você afundar, Cristo estará de braços erguidos para lhe levantar. Não importa de que maneira você esteja, mas o teu Deus sempre estará de braços abertos, dizendo: filho, venha. Por que você duvidou? Mas quando nós reconhecemos quem é o nosso Deus, esse Deus está sempre pronto a nos acolher, a nos salvar. Queridos, eu passo a pensar como que os discípulos se comportaram diante do fracasso de Pedro. Eu imagino quando Pedro começou a afundar naquela água, os discípulos provavelmente devem ter dado gargalhadas e dito: olha, bem feito, quis ser melhor do que nós, bem feito. Eu seria diferente, irmãos. E gritaria ainda para ele ouvir bastante. Mas enquanto Pedro olhava, queridos, para as críticas, enquanto Pedro olhava para a tempestade, o olhar dele não estava no Mestre. Ao longo da sua trajetória nesta igreja, a sua fé não tem que estar baseada em pessoas. Quantas pessoas às vezes dizem: pastor, eu saí da igreja, estou afastado da igreja porque fulano me tratou mal, ciclano me tratou mal. E quantas pessoas dentro da igreja querem que as coisas sejam feitas do jeito dele ou do jeito dela? Essa igreja não é sua, essa igreja não é minha. Essa igreja tem um dono, e o único dono que essa igreja tem é o nosso Deus, e ponto final.
As coisas dentro dessa igreja, elas não são feitas do seu jeito, do meu jeito.